Santo do dia 5 de setembro de 1979. Santa Bibiana, rogai por nós. Então me passou pelo Espírito fazer uma ou duas reuniões, ou de vez em quando uma reunião, sobre algum ponto dos novíssimos do homem. E eu não vou falar hoje do inferno, porque é a parte mais fácil de a gente fazer. Eu vou falar a parte mais difícil, que é o céu. Como dar vontade de ir para o céu? Eu vou pôr antes o problema moderno, o problema do ouvinte moderno, do fiel moderno diante do céu. Quer dizer, o problema que já era problema meu no tempo remoto em que eu comecei a ouvir falar do céu. E depois os senhores me dirão se já ainda é problema dos senhores. Eu creio que é, e é de cheio. Bom, e depois vou mostrar como é que isso pode se remediar e arranjar, etc, etc. Quando eu cursei catecismo, ouvi falar a respeito do céu. Eu tinha pelo céu, ao mesmo tempo, uma grande atração e sentia por outro lado, uma enorme inapetência. Porque nos sermões que eu costumava ouvir, se dizia a verdade essencial a respeito do céu. No céu, a gente vê Deus face a face, por toda a eternidade. E Deus nos inunda com a felicidade da presença dele. Vê-se Deus não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Quer dizer, o Espírito conhece a Deus face a face. E como Deus é um ente, é o ente perfeito, ele é a perfeição. Deus não é perfeito, Deus é a perfeição. A consideração de Deus face a face por toda a eternidade nos inunda de gáudio e acabou-se. Eu, de mim para comigo, eu vou pôr bem os vários elos do raciocínio. Eu pensava o seguinte: primeiro ponto, estar inundado de gáudio é muito melhor do que viver na terra, porque eu não estou inundado de gáudio. Ora, o gáudio é uma coisa esplêndida, mas vale a pena estar inundado dele do que ter uma parcelazinha dele a respeito de tal coisa e tal outra, ainda mais passageira. Lá é inundado de gáudio e por toda a eternidade não passa mais. Logo o céu é melhor. Tocava imaginar como é que eu podia me sentir inundado de gáudio. E eu sentia, por assim dizer, em mim o recipiente, não o líquido. Quer dizer, eu percebi em mim uma fome de gáudio, uma coisa fenomenal. Isso todos nós temos. Fome de alegria, de felicidade, de bem-estar, todos nós temos. Uma fome fenomenal. Bem, mas não compreendia bem como é que uma coisa podia me inundar de gáudio. Então, quando eu ia às igrejas, ou quando eu via certas pinturas eclesiásticas, eu olhava para a pintura do céu, para ver se aquilo concebido pelo artista me atraía. E já descrevi aqui para os senhores uma nuvem num céu monotonamente azul, chama-se hoje céu de brigadeiro, céu que os brigadeiros escolhem para voar, porque o céu está muito azul. Num céu de brigadeiro, um anjo sentado numa nuvem fofa, mas que um pouco paradoxalmente aguenta o peso dele, e ele tocando um violino sem ouvintes, que repercute num espaço infinito, onde o som vai se perder por certo. E ele toca aquele violino ao longo de toda a eternidade. Bem, eu francamente, eu compreendo, o artista pintou a cara do anjo inundado de gáudio, mas eu não sentiria que esse violino me inundasse de gáudio. Diz, não, mas isso são figuras, é claro que no céu não tem violino, e que você vai ver Deus face a face. Eu digo, bom, mas como é que é isto? Esse céu curioso, eu vejo tão extraordinário, mas falta alguma coisa nesse céu para me atrair. E o resultado é que a atração viva, por onde eu tivesse uma vontade de me levantar aqui da cadeira para ir para o céu, essa atração poderia ter sob uma forma, é fugir da terra. Quer dizer, isso aqui é tão pau, tão cheio de ciladas,
de aborrecimentos. São Bernardo chamou isso tão bem de um vale de lágrimas que dá vontade de ir embora. Até lá eu vou. Mas agora, chegar até o céu, tá bom, como é muito bom, a igreja ensina, lá vou. Mas que eu tenha vontade de ir, dinamismo para ir, que eu, francamente, seria razoável que tivesse. Mas consultando-me a mim mesmo, eu não sinto esse elan em mim. Aqueles que sentiram a respeito das discussões do céu coisas parecidas, levantem o braço para eu ter ideia. É o auditório quase inteiro. Bem, agora em São Tomás a gente vê a explicação perfeita de uma outra coisa. São Tomás explica que no céu, quer dizer, quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com alma e corpo. E que no céu, nós, com a alma, veremos Deus face a face. Mas que como o homem forma um todo só com o corpo, não era bom que a alma estivesse inundada de delícias, mas o corpo, os sentidos do corpo, não tivessem prazer nenhum, nem alegria nenhuma, porque formam um todo, e que, portanto, a alma ver Deus face a face e os olhos não verem nada, o nariz, o olfato não sentir nada, o tacto e o ouvido e daí por diante, daria um desconjuntamento que tornaria o céu imperfeito e incompleto, por maior que fosse o grau de que nós sentíssemos na alma. E que por isto Deus criou o céu empíreo, que é um céu feito de uma matéria diferente da nossa matéria, mas de tal maneira reluzente de todas as coisas que podem dar aos sentidos uma impressão semelhante a Deus, que no corpo se completa o prazer que a alma tem contemplando Deus face a face. Matéria puríssima, riquíssima, elevadíssima, magnificíssima. E São Tomás diz especialmente que os corpos assim contemplam a majestade de Deus de modo todo especial naquela criatura material do céu empíreo, que deve provavelmente ser dotada de uma grande variedade de aspectos para os bem-aventurados estarem gozando continuamente. Então, nós podemos imaginar o deleite conjunto da alma e do corpo no céu empíreo, ouvindo harmonias que serão transharmonias, tendo prazeres tácteis e sensíveis das mais nobres ordens que nos inundam o corpo de impressões análogas a que a alma tem quando vê Deus. Não é, portanto, o céu maometano. O céu maometano é completamente diferente, está no perverte-se, está no oposto a isso. Bem, mas onde o corpo também tem uma alegria com isso. Então, quais são as impressões assim que se pode ter? O que é que pode dar uma ideia disso? Os senhores imaginem, propriamente o que a igreja faz, organizando igrejas. Ela ensina, por meio da doutrina, coisas magníficas que inundam a alma de alegria, mas ela ao mesmo tempo faz soar o órgão, tocar o sino, expandir o incenso, resplandecer os vitrais, etc. De maneira que enquanto a alma contempla a Deus, o corpo recebe sensações magníficas, mas análogas a Deus, e que são parecidas com a postura que a alma tem quando adora a Deus. Tá clara a harmonia? Então, o céu empíreo é um céu de uma natureza tal que leva o espírito, produz no espírito, na matéria ressurrecta, uma impressão análoga da impressão que a alma tem
quando vê Deus face a face. E então a felicidade inunda o homem inteiro. E então ele descreve, ele enumera as modalidades de felicidade. O que é que os olhos da carne? Ele diz que os olhos são o sentido mais aprazível que há. Tem toda a razão. O que é que os olhos da carne verão no céu? Ele diz, verão, antes de tudo, a nosso Senhor Jesus Cristo, cujo corpo ressurrecto está unido hipostaticamente à segunda pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, inundado de uma glória que transparecerá na carne sagrada dele. E olhando para ele e ouvindo-o falar e vendo-o conduzir-se como um homem na sua natureza humana, no auge da glória, haverá filtrações do céu através dele inimagináveis. Eu não sei se eu continuo claro ou não. Haverá filtrações de céu inimagináveis. E só quando ele correr os olhos divinos dele sobre os bem-aventurados e parar em um ou em outro e o olhar dele penetrar em nós a fundo, como penetrou em São Pedro, por exemplo, ou o primeiro olhar que ele trocou com Nossa Senhora, ou o primeiro olhar que ele trocou com São José, deve ser desses olhares de entrar até o fundo da alma. Assim, do alto do céu, ele olha para os bem-aventurados. E nós, creio eu, isso já não disse São Tomás, seria preciso consultar um teólogo, mas eu creio que durante toda a eternidade nós teremos olhos a olhos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo quanto a natureza humana vai comunicando nele a natureza divina, vai filtrando pelo olhar e por toda a pessoa dele, pelas cicatrizes sacratíssimas, etc., vai filtrando e vai penetrando em nós. E que nós, com isto, só teremos um gáudio verdadeiramente inimaginável. Gáudio será quando nós olharmos para ele e percebermos que ele está olhando para a Mãe Santíssima dele. E que ele, em olhá-la, tem aquele comprazimento total e perfeito que só ela deu. Mas ela olha para ele e olha para nós. Vocês compreendem o que é para a sensibilidade humana, quer dizer, a sensibilidade humana, da natureza humana, como vai saltar, para usar a expressão da Escritura, que os montes saltam como cabritos, vai saltar, voar como um pássaro, vendo o colóquio dele com ela. E, por exemplo, em certo momento, dizer: minha mãe, lembra-se das vossas orações pelo auditório São Miguel, para que daquela noite falássemos de vós. Ela sorri e nós todos, com a graça dela, estaremos no céu. E talvez nos olhemos uns aos outros também. E os senhores podem imaginar como isso será a arquivida. Mas é, então, um modo de considerar o céu que nos dá uma... É muito diferente do anjo sentado na nuvem tocando violino. Mas é, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Porque toma doutrina e aprofunda muitíssimo. Bem, depois de São Tomás, nós, homens que estivermos na glória, teremos a alegria de ver-nos uns aos outros com os olhos da carne. Não os anjos, hein? Porque os anjos não são visíveis pelos sentidos. Mas nós teremos a alegria de ver-nos uns aos outros com os olhos da carne. E todos nós estaremos transbordando da glória de Deus. De maneira que eu dou um pequeno prazer terreno. Todos os senhores já tiveram esse prazer. Os senhores imaginem o resto. Os senhores imaginem que um de nós... Eu preciso ver a hora. Está caminhando, eu não duro muito. Bem, mas um de nós encontra um amigo que nós temos alegria. Que alegria nos dará ver os bem-aventurados no céu. E nós os veremos com os sentidos do corpo.
nós veremos, sentiremos com sensibilidade humana. E nós ficaremos inebriados de alegria com isso. São Tomás não diz, mas eu admito o seguinte: é certo que os espíritos não são acessíveis à matéria. Eu digo de outra maneira, que a matéria de si não pega, não discerne os espíritos. Mas é certo também que a matéria, que os espíritos podem tornar conhecida a sua presença à matéria. E que um anjo ou um demônio pode fazer-se sentir ao homem pelo modo de agir. Ora, eu creio que todos os anjos do céu vão fazer sentir sua presença em nós. E que, portanto, sem nós os vermos, os senhores sabem que os anjos, pela eleição de São Tomás, são muito mais numerosos do que os homens. E do que todos os homens que houve, há e haverá. E ele dá, aliás, para isso uma razão muito interessante. Ele diz que quem faz um tapete não faz a franja muito maior do que o tapete. Ora, a parte mais preciosa, o tapete do universo, são os anjos. Os homens são a franja, porque já são voltados para a matéria. Logo, há muito mais tapete do que franja. É o argumento de São Tomás. Bem, então, os senhores podem imaginar como nós nos sentiremos no céu, tocados por essas presenças angélicas. E, sobretudo, do nosso anjo da guarda, ou dos nossos anjos da guarda, sentidos por nós continuamente no gáudio. Bem, então os senhores estão vendo que para dar a apetência, esta forma de apetência do céu, eu estou descendo de Deus Nosso Senhor, por Espírito, para Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana. Na sua natureza humana eu passei para Nossa Senhora, para os bem-aventurados, depois fiz lembrar os senhores da presença das almas que se fazem sentir a nós, e depois vou para o outro lado. Descendo sempre. Há um outro modo de a gente poder imaginar melhor como é o céu. Há um modo que é o seguinte: a terra nós conhecemos. Ora, conta São Tomás que depois do juízo final, a terra vai ser purificada por um incêndio magnífico e depois glorificada. E que enquanto tudo quanto é lixo, sujeira, matéria errada vai ser jogada no inferno, é a grande lata de lixo do universo. A Geena, de que se fala, designando o inferno, era um bairro logo junto à muralha de Jerusalém, onde os judeus jogavam lixo e queimavam. E por isso eles chamavam o inferno de Geena, porque lá está o lixo da humanidade, está a escória da terra. Essa é a Geena. Bem, então, nesta Geena vai ser tirado tudo quanto a terra tem que não presta. E ela mesma vai ser renovada e glorificada. Então nós podemos nos fazer uma ideia da terra renovada e glorificada como será, para ter ideia de como será o céu no seu aspecto material, para termos ideia de como será o céu no aspecto espiritual, e aí termos vontade de ir para o céu. Não sei se o método está claro. E é um método tão caro aos certo tipo de ciências, o método de próximo a próximo. Quer dizer, de próximo a próximo, subir até os últimos degraus. A parte de São Tomás, que fala a respeito da renovação da terra, não é isso? Do segundo mistério, também não precisará para o conhecimento intelectual, porque com esse conhecimento, os santos verão imediatamente a essência de Deus. Mas os olhos carnais não poderão alcançar a visão da essência divina. Por isso, a fim de terem a consolação de gozarem, na medida que lhes for possível, da visão divina, na medida que for possível, quer dizer aí, também na forma que lhes é possível. Bem, contemplarão a divindade nos seus efeitos corpóreos. Quer dizer, eles verão o céu impírio, que é um efeito corpóreo de Deus. E nesse efeito corpóreo de Deus, contemplarão a Deus. Onde aparecerão indícios manifestos da majestade divina.
Então, indícios muito mais manifestos do que os atuais. A pessoa verá e sentirá esta majestade. Sobretudo na carne de Cristo, depois nos corpos dos santos, e, enfim, em todos os mais corpos. Será, portanto, necessário todos os corpos receberem meios, receberem maior influência da bondade divina do que neste mundo. O que quer dizer, os corpos que haverá no céu vão muito mais aparecer bondade aqui, não é apenas o carinho, a ternura, a generosidade. Bondade aqui quer dizer a excelência da essência divina. Então os corpos, nesta ocasião, né, no céu empíreo, vão deixar transparecer a excelência da essência divina muito mais do que os corpos da Terra. Isso que quer dizer. Na Terra, a excelência de Deus é manifestada de modo desigual pelos seres. Por exemplo, um é o modo pelo qual a excelência de Deus é manifestada, por exemplo, por uma águia, outra é um beija-flor. São formas inteiramente diferentes. Lhes acrescentar a perfeição da glória. Então, os corpos continuam corpos materiais, mas eles terão uma glória mais perfeita, comunicando com esta participação da glória divina. A espécie dos corpos materiais não muda, mas ficam mais esplêndidos. E tal será a renovação do mundo, por onde, ao mesmo tempo, será o mundo renovado e o homem glorificado. Quer dizer, então, quando o mundo for renovado, o mundo deixará transparecer a glória de Deus muitíssimo mais do que deixa transparecer agora. E, portanto, nós podemos tomar as coisas desse mundo, por exemplo, os panoramas desse mundo, e fazer uma conjetura de como é que eles poderiam melhor renovar, melhor exprimir a glória de Deus quando forem renovados. Eu dou um exemplo. Pão de açúcar. Pode-se admitir que o mundo renovado, o granito, que é um corpo nobre e bonito, não passe a ser uma esmeralda, mas passe a ser um granito de uma beleza tal que nós não temos nenhuma ideia, vendo, por exemplo, esse bonito granito dessa mesa que está atrás de mim. Bem, então nós poderíamos imaginar como é que seria o granito do pão de açúcar e como é que seria o pão de açúcar glorificado. E numa aurora aonde nascesse um sol muito mais intenso e mais sacral, como é que seria um pão de açúcar mais sacral e mais bonito? Podemos imaginá-lo de vários modos. Por exemplo, aqui cada um pode imaginar a seu modo. Deus, na sua sabedoria, fará coincidir todos esses modos numa só perfeição. Mas haverá alguns a quem agradasse imaginar todo polido. O senhor já tem visto superfície de granito polido, como base de prédio, etc. Às vezes é muito bonito. Vocês poderiam imaginar que o pão de açúcar um pouco polido seja ligeiramente rosado. Então vocês imaginem liso, lustroso. E o sol, mas um sol com um esplendor que não tem comparação com o atual, um sol fazendo brilhar o seu comecinho de aurora num pão de açúcar rosa e lustroso. Qual é a beleza disso? Num mar, o mar já é tão bonito, incomparavelmente mais bonito e mais resplandecente. Bem, mas o mais bonito não é o ponto certo da meditação, porque nós caímos no mais gostoso. O senhor tem que imaginar mais sacral. A coisa é outra. Senão cai exatamente no céu maometano, que é um mundo de gostosura só. Não, é mais sacral. Assim que tem que imaginar. Bem, e assim os senhores podem tomar, por exemplo, uma queda d'água. A queda d'água
pode ter uma grande beleza. Eu, por mim, gosto muito de quedas d'água, quando são bonitas. Vocês podem imaginar que uma queda d'água, numa natureza renovada, a lei da gravidade, por exemplo, seja ao mesmo tempo mais forte, mas mais delicada, e que uma queda d'água toque música. E que essa música seja em louvor de Nossa Senhora. Ou seja, em louvor de tal... Sempre é em louvor de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é medeireira de todas as graças, mas louvando a Deus como criador de tal perfeição em Nossa Senhora e tal perfeição na queda d'água. Bem, aí vocês podem imaginar também a terra que, por exemplo, fosse fofa e fácil de abrir, e onde a gente pudesse entrar nos segredos dela, mas toda ela fosse como um escrínio, e à medida que a gente vai removendo, são belezas novas que vão aparecendo. Quer dizer, pode-se imaginar toda espécie de belezas, exceto o seguinte: não haverá seres vivos na Terra. Tudo quanto é mortal, nós iremos para o céu, se Nossa Senhora nos ajudar. Os da Geena, os senhores já sabem que vão. Bichos e plantas são queimados, não existe mais. Não haverá mais a morte. Não haverá mais a putrefação. Tudo que está vivo está no céu, ou está no inferno. Bem, mas o mais os senhores podem imaginar um esplendor que agora os senhores podem medir, pelo que eu vou dizer agora. Quando eu disse que não haverá plantas nem animais, alguns dos senhores devem ter ficado desapontados. E devem ter dito: eu estou de novo na nuvem. Porque terra, globo sem bicho nem planta, que beleza pode ter? Não é verdade? Ora, de outro lado, é sumamente razoável que não haja mais bicho nem planta, porque bicho e planta tem que morrer. E morrer não apodrece. Quer dizer, não pode ser. Então, como é que será? A natureza glorificada terá que revestir um aspecto novo, que eu não consigo escogitar como é, que substitua o charme das plantas e dos animais. E substitua com vantagem. Como será? São coisas da sabedoria de Deus. Mas é mais um ponto para a gente pensar. Como é que seria a natureza assim? E então nós poderíamos fazer, agora fazendo o percurso de baixo para cima, nós poderíamos pensar uma meditação do céu da seguinte maneira: de uma bonita natureza, vamos dizer, por exemplo, uma montanha toda coberta de gelo nos Alpes, nos Andes, alguma coisa assim. Bem, e um amanhecer cor-de-rosa ali, ou azul claro. Bem, uma verdadeira beleza, né? Bem, nós podemos imaginar, isto não será nada com o que será nessa ocasião. Ali mesmo, procurarmos imaginar um pouco como será o mundo renovado. Mas o mundo renovado, onde nós viremos passear, vai ser não poca, porque poca tem defeito, mas vai ser muito menor em beleza do que o céu empíreo, não tem comparação. Então, como vai ser o céu empíreo? E então, como é que nossos corpos serão orientados para a oração e para o ver a Deus face a face? A nossa alma ver a Deus face a face. E qual é a harmonia absoluta que se estabelecerá entre o gaude de nossos corpos e a contemplação da essência divina? Agora, de todas as perfeições que Deus criou, se pode dizer, de todas as perfeições, a expressão talvez não seja muito boa, de todos os predicados que Deus deu às criaturas, se podem dizer duas coisas opostas. Primeiro, que elas são semelhantes a Deus. Está na Escritura. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas depois pode-se dizer o contrário. Deus é infinitamente diferente daquilo. Porque ele, sendo puro espírito,
ele é, sobretudo, muito diferente daquilo. Eu vou lhes dar um exemplo. Imaginem que eu veja uma taça de cristal que seja, estou me lembrando de umas taças de ágata, aliás, cálices de missa em ágata, que eu vi no museu em Florença, em Veneza, um deslumbramento. Bem, os senhores podem imaginar uma taça de cristal, eu vejo, ela é muito bonita, mas se eu pudesse contemplar, diretamente vendo, a alma do artista que fabricou a taça, essa alma seria mais bonita para eu ver do que a taça é para meus olhos. Porque no artista mora a matriz daquela taça e de 1000 taças que ele não fez. Depois, o senso artístico do artista é a causa da taça. E a causa é sempre mais excelente do que o efeito. De maneira que eu vendo a alma do artista no seu senso artístico, se eu pudesse ver face a face, eu teria uma noção imensamente maior daquilo mesmo. Então o artista, a taça, é ao mesmo tempo a semelhança do artista, mas o artista é fundamentalmente diferente da taça por supereminência, por superioridade. Assim o Deus com o universo. E assim eu posso imaginar, de viés em oblíquo, como será inebriante ver Deus face a face. Ele que é o Criador, inteiramente transcendente e diverso de tudo quanto está criado, e infinitamente superior. A superioridade dele sobre o universo é infinitamente maior do que a superioridade do artista sobre a própria taça. Então, redunda daí que eu, na consideração, por exemplo, de uma aurora nos Alpes ou no Pão de Açúcar, ou de um pôr de sol nos Alpes no Pão de Açúcar, eu posso, de ponto em ponto, fazendo com cuidado a descrição e montando bem a minha exposição, eu posso fazer as almas, não digo eu, mas eu digo qualquer um de nós, possa fazer as almas estremecerem de vontade de ir ao céu. Ora, eu tenho impressão, os senhores me dirão até que ponto é ou não é, que um sermão assim, ou uma conferência assim, teria incomparavelmente mais vitalidade para dar o desejo do céu do que a mera consideração, entretanto suprema, fundamental, mais importante a perder de vista do que qualquer outra, a mera consideração de ver Deus face a face, mais nada. Quando a mim me falavam de ver Deus face a face, eu me perguntava o seguinte: mas o que estão fazendo no céu esses anjos, esses santos? Porque ver Deus já vi tudo, não preciso ver mais nada. Eles estão lá, mais ou menos como quando eu estou andando num trem ou num avião e tem um outro sentado atrás. O que está fazendo esse outro na minha viagem? Para mim nada, ele está lá. Eu preciso dizer em alemão, ein Dasein, uma coisa que está lá. Não me toca em nada. Acabou-se. Então também os anjos, os santos do céu, a essência divina eu vejo. Não é verdade. Os anjos mesmo lucram, uns contemplando os outros, porque eles não veem em Deus o que o outro vê. Eles contam uns para os outros. E cada um é uma imagem de Deus para os outros. E nós teremos isso para as nossas almas e teremos para os nossos corpos verão. Então, na humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, em todos os outros seres, nossos corpos verão e se extasiarão. Mas extasiarão sacralmente, não se enlambuzarão de prazer. Como um vitral de igreja, por mais belo que seja, não enlambuza ninguém de prazer. Nem um toque de órgão enlambuza de prazer, etc, etc. Mas é uma beleza que é feita para o homem inteiro, mas que não enlambuza, porque não entra desordem do homem. E não é uma coisa puramente um prazer sensível, mas é um prazer primeiro intelectual e apenas em segundo lugar sensível, portanto ordenado, em que o papel do espírito comanda o do corpo, em que o corpo nasce não um reflexo, de todos os lados o reflexo do que se passa na ordem de espírito.
Então, suma temperança, suma ordenação. Ao contrário das volúpias imundas do céu maometano. Bem, isso seria... O senhor tem mais um trecho? Qual é aqui? Qual é essa parte aqui? Terceira questão? Bom, então, mas ao contrário a Escritura... Eu leio pedaço de São Tomás. Então, a Escritura diz: a luz da luz será como a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior quando o mundo for renovado. Aí isso tem um fundamento. São Tomás cita para tomar o pé da letra, hein? A gente que gosta de dizer, não, isso é símbolo. São Tomás cita como acontecendo com a lua com o sol. É também símbolo, mas não é mero símbolo. É assim. E os senhores sabem que dizer que a luz do sol será 7 vezes maior. O número 7, sim, é um número simbólico, não é? Na Escritura. E o 7 vezes maior significa um número indefinido de vezes. E nem teria propósito, porque se a Lua vai ter a luz do Sol, multiplicar a capacidade solar por 7, não dá para ganhar da Lua, para postar corrida com a Lua na devida proporção. Quer dizer, é indefinidamente maior. Depois ele vem: toda criatura que geme e está com dores de parto espera a revelação da glória dos filhos de Deus na linguagem do apóstolo. Ele diz que verdadeiramente a vida nossa é como de uma mulher que está nas dores do parto. Ela está nessas aflições e nessas agonias. Ora, mais são os corpos celestes, como explica a glosa a esse lugar. Logo, esperam a glória dos santos. Ora, não na esperariam se daí não lhes viesse nenhuma vantagem. Portanto, terão a sua clareza aumentada, que lhes é a principal beleza. Quer dizer, toda a natureza material espera a glória aumentada, porque espera ver os santos na glória, espera a glória que para ela virá nesse ponto. O que quer dizer isso? A pedra espera, a terra espera. O que quer dizer isto? Que está na natureza dela uma capacidade de ser aumentada, e que ela fica com esta capacidade inexercida enquanto a glória de Deus não a levar a esse ponto. Então, a glória de Deus baixará sobre todas as criaturas e as aumentará em esplendor. E qualquer criatura que existe está nessa espera. É uma espera não intelectiva, mas é mais ou menos como a semente está num saco de sementes. Eu posso dizer, elas estão à espera do semeador. Elas não têm inteligência, mas quer dizer, está na ordem delas, elas estão por sua natureza voltadas para o semeador. Assim também, os senhores olham esse muro de pedra e podem pensar, esse muro está à espera do momento que essa pedra vai resplandecer magnificamente no fim do mundo, quando o mundo for renovado. E a respeito de tudo quanto é matéria, os senhores podem pensar assim. Não sei se os senhores percebem como faz subir o espírito e como dá vontade do céu. Depois disso, a renovação do mundo tem por fim tornar Deus como que sensível à vista do homem, pela prova palpável de um mundo novo. Essa expressão vai inteiramente na linha do que eu dizia. É tornar Deus como que sensível aos sentidos do homem. Nós somos alma e corpo, e nossos sentidos têm vontade de conhecer a Deus. E por isso têm vontade de conhecer os seres magnificados e engrandecidos que Deus tornará assim quando o mundo for purificado. Ora, a criatura conduz a Deus sobretudo pelo seu brilho e esplendor, que manifestam a sabedoria do seu autor e governador. Quer dizer, portanto, tende ao magnífico. Donde o dizer a Escritura, pela grandeza da formosura e da criatura, se podem visivelmente chegar ao conhecimento do Criador delas.
Era bem a regra que eu estava aplicando aqui. Pela formosura da criatura, conhecer a Deus. Mas a beleza dos corpos celestes está principalmente na sua luz, donde ainda diz a Escritura: a refulgência das estrelas é a formosura do céu, o Senhor que esclarece o mundo desde as alturas. Quer dizer, portanto, que os próprios astros no céu vão ter também a sua beleza aumentada. Então, quando nós olhamos para o céu durante a noite e achamos uma tal beleza, podemos pensar: depois da ressurreição dos mortos, vai ser incomparavelmente mais belo. O que será o céu? Bem, por onde, sobretudo na sua claridade, é que os corpos celestes serão aperfeiçoados. A claridade, vejam bem, hein? Tem aqui dois sentidos. É a refulgência, mas tem outro sentido, é que eles serão muito mais conhecidos por nós. Estando a natureza, as aparências deles vão revelar as profundidades muito melhor, e a essência deles vai ser muito mais conhecida por nós, porque eles vão ser aperfeiçoados e nós veremos como eles são por dentro. Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa de minha família contou-me isso, que estando num museu em Constantinopla, brincou, teve na mão um rubi em forma de esfera, que é o maior dos maiores do mundo, formava uma esfera grande que a pessoa tinha na mão, e lembrou-se de mim por causa do encanto que eu tenho por rubis. Vocês imaginem esse rubi ligeiramente fosco. Perde muito, porque a gente não vê o que tem dentro. Que beleza será um rubi onde não só eu vejo o que tem dentro, mas conheça a natureza do rubi e entenda o rubi. A claridade toca nesse ponto. Bem, então, diz aqui: por onde, sobretudo na sua claridade, é que os corpos celestes serão aperfeiçoados. Ora, o modo e a extensão da perfeição serão conhecidos só pelo autor da perfeição. Quer dizer, o modo e extensão da perfeição, há algo, portanto, nos seres que só o autor reservará para si. Mas algo o homem verá da própria natureza do ser. E então vai ser muito mais entretido do que habitualmente a gente vê. Bem, isto é a ponta da franja. Bem, toda essa alegria que nós teremos vai ser apenas uma coisa secundária, ancilar, de terceira classe, em comparação com a alegria que nós teremos vendo a face de Deus no céu e contemplando Nossa Senhora também. Infinitamente inferior a Deus e insondavelmente superior a toda mera criatura. E isso então nos leva a desejar o céu para nós. Bem, é o que eu teria a dizer, e seria enfim, o que? Um esboço, né? Que chega ao seguinte: vista essa luz, toda a doutrina católica é aproveitável. Esses pontos, muito especialmente. Nosso Senhor tem aquela promessa magnífica: medita nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. É uma promessa fabulosa, mas todos os pontos são aproveitáveis ensinados assim. E temos aí um campo de meditação e de aprofundamento de doutrina católica, etc., magnífico, e que só pode nos fazer bem, espero eu. Peçamos a Nossa Senhora que ela abençoe essas esperanças e as torne fecundas. Com isso, está terminada a reunião de hoje.